E se o homem que você ama não se lembrasse de você? E se ele aceitasse se casar com você, sem saber que já a desejou antes? E se o toque dele fosse a única coisa capaz de trazer tudo de volta? Hoje você vai conhecer uma história de amor intensa, proibida e cheia de desejo, onde o passado esquecido luta contra um amor que nunca morreu. Deixe o like se você acredita que o destino sempre encontra um jeito. Comente, você acredita que o amor pode vencer até mesmo o esquecimento? Se inscreva no canal para mais histórias arrebatadoras. O vento frio cortava a paisagem, levantando poeira entre os muros altos do castelo. O céu cinzento anunciava uma tempestade iminente, mas dentro da grande fortaleza, algo muito pior se desenrolava. Camila Ferraz estava prestes a se casar com um homem que não se lembrava dela. Seu coração batia freneticamente dentro do peito. O vestido branco apertava sua cintura como uma armadilha, e suas mãos tremiam sobre o tecido fino. Do lado de fora da porta, os sinos já soavam, anunciando a chegada do noivo. O general Leon Valverde. Um homem temido. Um soldado lendário. O único homem que Camila já amou. Mas agora ele era apenas um estranho. Como isso aconteceu? Tudo começou 2 anos antes, quando Leon foi enviado à guerra. Antes disso, eles tinham um amor proibido, um romance escondido nos corredores do castelo. Leon era apaixonado por ela, jurou que voltaria e que um dia faria dela sua esposa. Mas ele nunca voltou. Quando a guerra terminou, Leon retornou sem memória. Ele não lembrava seu nome, seu passado, nem o amor que tinham compartilhado. A família de Leon, desesperada para garantir que ele seguisse com sua vida, arranjou um casamento entre ele e Camila, sem saber que ela já havia sido dele uma vez. E agora, aqui estava ela. Diante do altar, prestes a se casar com um homem que amava, mas que não sabia quem ela era. A grande porta da catedral foi aberta. O coração de Camila disparou. Leon entrou. O silêncio tomou conta do salão. Ele era imponente, poderoso, vestido em um terno preto impecável, que contrastava com seus olhos de aço. O homem que um dia a segurou com tanta ternura agora caminhava na sua direção com indiferença absoluta. Cada passo dele ecoava pelo chão de mármore, e Camila sentiu as pernas fraquejarem. Quando ele parou ao seu lado, seus olhos se encontraram. Nada. Nenhum reconhecimento. A dor foi insuportável. O padre começou a falar, mas Camila mal conseguia ouvir. Sua mente estava presa no homem ao seu lado. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Leon Valverde, aceita esta mulher como sua esposa? O silêncio pesou no ar. Leon não desviou o olhar dela, seus olhos cinzentos pareciam analisá-la. Algo ali o intrigava. Camila sentiu seu coração disparar. Por um instante, Leon hesitou. Como se algo dentro dele se debatesse contra aquele casamento. Mas então, ele assentiu. Aceito. Camila fechou os olhos por um segundo, segurando as lágrimas. Quando chegou sua vez, ela quase não conseguiu responder. Sim. E então, estava feito. A cerimônia foi rápida. As palavras soaram distantes. Quando Leon segurou sua mão para colocar o anel, ela sentiu um arrepio. Seu toque era quente. Firme. Exatamente como antes. E ele também sentiu. Leon franziu o senho, como se algo dentro dele reagisse, mas ele rapidamente mascarou a expressão. Quando saíram da igreja e entraram na carruagem, Camila não aguentou mais. Você não se lembra de nada, não é? Sua voz saiu embargada. Leon virou-se para ela, os olhos cinzentos carregados de algo indecifrável. Não. A resposta foi um golpe. Ele não demonstrava emoção. Mas Camila viu como seus dedos se fecharam sobre a calça, como se algo o incomodasse. O caminho até o castelo foi silencioso. A mansão onde morariam como marido e mulher parecia mais fria do que nunca. Quando chegaram ao quarto, o nervosismo de Camila aumentou. Eles estavam casados. E Leon era um homem que não tolerava fraqueza.
Ele abriu a porta, deixando-a passar. Ela entrou hesitante. E então, ouviu o som da porta sendo trancada. Seu corpo enrijeceu. A respiração ficou presa. Leon parou perto da lareira, de costas para ela. Ele retirou o paletó lentamente, os músculos tensos sob a camisa branca. Camila sentiu a tensão crescer entre eles. Você está com medo de mim? Leon perguntou, a voz baixa, carregada de algo perigoso. Ela estremeceu. Eu deveria estar? Ele se virou. Seus olhos cinzentos analisaram cada detalhe dela. Então, ele caminhou em sua direção. Lento. Preciso. Predador. O coração de Camila saltava no peito. Leon parou a centímetros dela. Seu perfume amadeirado invadiu os sentidos dela. Eu não me lembro de você, Camila, ele murmurou. Mas meu corpo parece lembrar. O sangue dela gelou. Os olhos dele caíram para sua boca. Camila arfou. Ele não podia beijá-la. Não daquela forma. Não sem se lembrar. Mas Leon apenas ergueu a mão, passando o polegar por seu lábio inferior. O toque dele queimou sua pele. E naquele instante, Camila soube. Ele não se lembrava. Mas ainda era dela. Comente, o destino pode unir um casal 2 vezes? Se inscreva no canal para mais histórias apaixonantes. Comente o que achou desse capítulo emocionante. Deixe o like se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Você acha que o amor pode sobreviver ao esquecimento? A noite caiu sobre o castelo como um véu sombrio. Camila estava sentada na beira da cama, o coração martelando contra as costelas. O vestido de noiva já não estava em seu corpo. Agora, vestia uma camisola fina, delicada demais para protegê-la do homem que dividia aquele quarto com ela. Leon estava perto da lareira, o olhar distante, perdido no fogo crepitante. Ele havia tirado o paletó e desabotoado a camisa até a metade, revelando parte de seu peito musculoso. Seu porte era imponente, mas havia algo nele que a confundia. Camila já esteve naquela posição antes. Mas na última vez, Leon a olhava com desejo, com olhos famintos, como se estivesse prestes a tomá-la em seus braços e nunca mais soltá-la. Agora, ele parecia um homem quebrado. Ela sabia que deveria dizer algo, mas o silêncio entre eles era esmagador. Foi Leon quem quebrou o momento. Eu sei que esperam que eu consuma esse casamento, ele disse, a voz profunda cortando o ar como uma lâmina afiada. O peito de Camila apertou. Ele estava falando como um general, não como um homem. Ela engoliu seco. Eu sou sua esposa, Leon, sussurrou, sem saber exatamente o que queria dizer com aquilo. Leon finalmente a olhou. E Camila sentiu o corpo arder sob o olhar dele. Os olhos cinzentos deslizaram lentamente pelo corpo dela. Era quase um toque, quente e perigoso. Aquela mesma intensidade. Aquele mesmo olhar de antes. Ela estremeceu. Eu não me lembro de você, ele admitiu, sua voz grave carregada de algo desconhecido. Mas alguma coisa me diz que já a tive nos braços antes. O ar sumiu dos pulmões de Camila. Leon caminhou em sua direção. Cada passo dele fazia sua pele se arrepiar. Ele parecia um predador se aproximando lentamente de sua presa. Camila queria falar, mas a presença dele a silenciava. Ele parou diante dela, e sua mão subiu lentamente até sua face. Os dedos quentes traçaram um caminho perigoso por sua pele. Esse toque não é estranho para você, é? Leon murmurou, os olhos fixos nela. Camila prendeu a respiração. Seu corpo queria se entregar. Porque sim, aquele toque era familiar. O homem que estava diante dela não se lembrava, mas seu corpo lembrava. Ela se inclinou 1 milímetro em direção a ele, quase inconsciente. Foi o suficiente para Leon notar. Seus olhos escureceram. Ele sentiu a conexão, a atração. Ele levantou a outra mão e deslizou os dedos para o queixo dela, forçando-a a manter os olhos nos dele.
Você me deseja? Ele perguntou, sua voz rouca e carregada de algo indescritível. O corpo de Camila estremeceu. Eu. Ela não terminou a frase. Porque Leon se inclinou. A respiração dela acelerou. Seu coração disparou. Os lábios dele estavam tão perto dos dela, a centímetros de um beijo proibido. Mas então. Ele recuou. Camila piscou, confusa. O desejo ainda queimava no olhar dele, mas Leon parecia lutar contra algo dentro de si. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos. Como se estivesse furioso consigo mesmo. Isso não está certo, ele murmurou. O coração de Camila se despedaçou um pouco. Mas não havia tempo para processar aquilo, porque Leon se virou abruptamente e saiu do quarto. A porta se fechou com força. Camila ficou ali, sozinha, sentindo o frio da ausência dele. O que acabou de acontecer? Ele quase a beijou. Ele quase a tomou para si. E então, ele fugiu. Comente, o desejo pode ser mais forte do que a mente? A noite passou em agonia. Camila mal dormiu. Cada momento daquele encontro relâmpago com Leon ecoava em sua mente. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, ele já estava sentado à mesa, como se nada tivesse acontecido. Seu peito se apertou ao vê-lo. Leon vestia um terno escuro, os cabelos perfeitamente penteados. Mas seus olhos estavam sombrios. Ele não olhou diretamente para ela. Camila hesitou antes de se sentar à sua frente. O silêncio entre eles era sufocante. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem entrou no salão. Era Hugo de La Torre, um velho amigo da família. Ele sorriu ao ver Camila e inclinou-se para beijar sua mão em cumprimento. Está ainda mais linda, minha querida, Hugo disse, os olhos brilhando. Camila abriu a boca para responder, mas não teve tempo. Porque Leon se levantou abruptamente. O barulho da cadeira sendo arrastada ecoou no salão. O olhar dele estava sombrio. Intenso. Letal. Camila sentiu o ar sumir de seus pulmões. Hugo hesitou. Leon. Ele começou, confuso com a reação do general. Mas Leon ignorou completamente o homem. Seus olhos estavam travados em Camila. E então, ele fez algo inesperado. Ele caminhou até ela. Seus passos firmes. Seu olhar afiado. E ele puxou Camila para perto. O corpo dela chocou-se contra o dele. Seus olhos arregalaram-se. Leon estava segurando-a possessivamente, sua mão firme em sua cintura. Camila nunca havia sido tocada assim por ele desde que perdeu a memória. Seu coração quase explodiu no peito. O corpo de Leon estava quente, sólido, intoxicante. Ela é minha esposa, Leon disse, sua voz fria, mas carregada de algo que Camila não conseguia entender. Hugo ergueu as mãos em rendição, sem graça. Claro, eu só estava sendo educado. Leon não relaxou. Camila tentou se afastar, mas ele não a soltou. Aquela posse, aquele toque. Aquilo não era apenas uma demonstração para os outros. Leon estava sentindo alguma coisa. E quando finalmente a soltou, seus olhos brilharam de frustração. Como se odiasse o fato de querer algo que não entendia. Comente, o corpo pode lembrar de algo que a mente esqueceu. A noite caiu sobre o castelo, lançando sombras longas e traiçoeiras pelos corredores de pedra. O ar carregava um silêncio denso, mas dentro do quarto nupcial, a tensão pulsava como um trovão prestes a explodir. Camila estava ali, parada diante do espelho, as mãos apertando o tecido fino de sua camisola. Seu reflexo a encarava de volta, mas ela mal se reconhecia. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre seus ombros, as bochechas estavam coradas, e seus lábios entreabertos ainda guardavam o eco da sensação de mais cedo, quando Leon a segurou diante de Hugo. Ele a reivindicou. Não com palavras românticas. Não com promessas. Mas com o corpo.
com um olhar carregado de algo que Camila não sabia se era desejo ou fúria. Agora, sozinha no quarto, ela sabia que Leon viria. Era inevitável. O casamento foi arranjado para ser consumado. O mundo esperava que Leon tomasse sua esposa, mas ele não se lembrava dela. Ela fechou os olhos, oscilando entre medo e desejo. O que ele faria? Como a tocaria? O som da porta se abrindo a fez prender a respiração. Os passos firmes ecoaram no chão de mármore. Ela não precisou se virar para saber que era ele. O ar ao redor pareceu mudar, como se sua simples presença dominasse tudo. Camila virou-se lentamente. E o que viu fez seu coração bater ainda mais forte. Leon estava parado ali, seu olhar preso nela. Ele não vestia mais o paletó. Apenas a camisa branca, com os primeiros botões abertos, revelando parte de seu peito definido. As mangas estavam dobradas até os antebraços, destacando os músculos firmes. Mas não foi isso que a fez estremecer. Foi a maneira como ele a olhava. Leon não disse nada. Apenas caminhou até ela, os olhos cinzentos ardendo de um jeito que fez seu corpo inteiro se acender. Quando ele parou diante dela, Camila teve certeza de que ele podia ouvir as batidas frenéticas de seu coração. Então, ele ergueu a mão. Os dedos fortes tocaram seu rosto, traçando um caminho lento até seu queixo. Camila sentiu o estômago revirar. O calor do toque dele queimava. Leon inclinou a cabeça levemente, estudando cada detalhe de seu rosto. Você treme, ele murmurou, a voz baixa, carregada de algo indecifrável. Camila mordeu o lábio inferior, tentando respirar. Você está com medo de mim? Ela deveria estar. Mas não era medo que fazia seu corpo reagir. Era ele. A proximidade. O toque. O fato de que Leon a desejava, mesmo sem se lembrar. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque, naquele instante, ele deslizou os dedos pelo seu pescoço, descendo lentamente até sua clavícula. Camila fechou os olhos por um segundo, o corpo inteiro arrepiado. Foi um erro. Porque quando abriu os olhos de novo, Leon estava mais perto. Perto o suficiente para que ela sentisse a respiração quente dele contra sua pele. Você está diferente. Sua voz saiu rouca. Camila prendeu a respiração. Diferente como? Leon deslizou o polegar pelo canto de sua boca. O gesto era íntimo. Possessivo. Como se já tivesse sido minha. O coração dela parou. Ele estava começando a sentir. Seu corpo reagia a ela. Camila sentiu um arrepio atravessar sua espinha. Isso estava acontecendo. Ele iria beijá-la. Os olhos cinzentos de Leon baixaram para seus lábios. A boca dele se aproximou. Mas, no último instante, ele parou. Os músculos de seu maxilar travaram. O olhar escureceu. Havia algo dentro dele lutando contra aquele momento. E então, ele recuou abruptamente. Camila piscou, sentindo o impacto da rejeição. Leon virou-se, como se precisasse se afastar. Isso não está certo. Camila engoliu seco, sentindo um nó apertar seu peito. Por quê? Ele não respondeu de imediato. Passou a mão pelos cabelos, como se estivesse furioso consigo mesmo. Então, ele a olhou de novo. Porque eu deveria tratá-la como minha esposa. Mas, no fundo, não sinto que você é uma estranha. O ar sumiu dos pulmões de Camila. Leon deu um passo para trás, sua expressão sombria. Eu não me lembro de você, mas alguma coisa dentro de mim reage quando estou perto. Camila sentiu o peito explodir com a confusão de emoções. Ele estava sentindo algo. O corpo dele lembrava. Mas a mente, não. E isso o estava matando. Leon virou-se e saiu do quarto. A porta se fechou com força. Camila ficou ali, respirando rápido, a pele ainda queimando pelo toque dele. E pela primeira vez, sentiu esperança. Na manhã seguinte,
o castelo estava mergulhado em rumores. Camila desceu para o café sentindo o peso dos olhares curiosos dos empregados. Todos queriam saber se o casamento foi consumado. Ela respirou fundo antes de entrar no salão. Leon já estava ali. Seu olhar encontrou o dela imediatamente. Camila sentiu o corpo inteiro reagir. Havia algo diferente nele. Algo sombrio. Então, para sua surpresa, ele se levantou e caminhou até ela. Antes que pudesse reagir, ele segurou sua mão e a puxou para fora do salão. Leon. Sua voz saiu trêmula. Ele não respondeu. Apenas a levou para um corredor vazio. Então, a encostou contra a parede. Camila arregalou os olhos, sentindo a respiração quente dele contra seu rosto. Eu tive um sonho com você. A confissão foi um choque. Camila sentiu o estômago revirar. O quê? Leon apertou os olhos, como se ainda estivesse tentando entender. Você estava em meus braços. Eu sentia seu corpo, quente, macio. E eu dizia algo. Algo que não consigo lembrar. O coração de Camila disparou. Ele estava lembrando. Mesmo que fosse apenas em fragmentos. Então, ele fez algo inesperado. Levantou a mão e traçou um caminho lento por sua clavícula, descendo até sua cintura. O toque era tortuamente familiar. Meu corpo sabe que já tocou você antes, Leon murmurou. Mas minha mente me trai. Camila segurou a respiração. Ele se inclinou. E dessa vez, não parou. Seus lábios tocaram os dela. E o mundo explodiu. A respiração de Camila prendeu no peito no instante em que os lábios de Leon finalmente encontraram os dela. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Não existia mais o corredor escuro do castelo, nem os rumores sobre o casamento deles, nem a incerteza que os cercava. Apenas ele. Apenas o calor esmagador do corpo dele contra o dela. Leon não hesitou. O beijo não foi suave, nem cuidadoso. Foi intenso, quente, possessivo, como se ele estivesse reivindicando algo que já era dele. Como se quisesse absorver cada pedaço dela, gravar o gosto de Camila em sua pele. Camila gemeu baixinho, seus dedos agarrando-se ao tecido da camisa dele, sentindo os músculos rígidos sob suas mãos. Leon aprofundou o beijo, pressionando-a contra a parede com seu corpo, sua mão deslizando para a curva da cintura dela, segurando-a com força. Ele não sabia por que fazia aquilo. Mas sentia que já a tinha beijado antes. Que aquele toque não era novo. Que aquele corpo já foi seu. O pensamento lhe atingiu como um trovão. Leon quebrou o beijo abruptamente, ofegante, os olhos cinzentos ardendo com confusão e desejo. Camila ainda estava perdida no momento. Ela tentou puxá-lo de volta, mas Leon segurou seu rosto com as duas mãos. O que você está fazendo comigo? A voz dele soou como um rosnado baixo. Camila engoliu seco, as mãos ainda presas no peito dele. Eu não estou fazendo nada, ela sussurrou. Você está sentindo. Leon fechou os olhos, como se tentasse afastar algo gritando dentro dele. Mas era inútil. O desejo era maior. O sentimento era maior. Quando Leon abriu os olhos novamente, não havia mais resistência. Ele segurou Camila pela cintura e a puxou para seus braços com brutalidade. Eu não consigo parar de te querer. Camila nem teve tempo de responder. Leon a pegou nos braços e a levou consigo. Comente, esse desejo pode despertar todas as lembranças dele? A noite que mudou tudo. O quarto estava iluminado apenas pelo fogo bruxuleante da lareira. Leon não esperou. Assim que fechou a porta, pressionou Camila contra a parede, seus olhos cinzentos escuros de desejo. Eu não consigo lutar contra isso. Sua voz era baixa, mas cheia de urgência. Camila sentiu o corpo derreter. Ela nunca ouviu assim antes. Leon sempre foi controlado. Sempre foi disciplinado, calculista, inabalável. Mas agora, ele estava quebrando. Por ela.
porque alguma coisa dentro dele gritava que Camila sempre foi dele. Ele segurou a barra da camisola dela, seus dedos roçando sua pele quente. O toque despertou algo primitivo em Camila. Diga para eu parar, Leon murmurou, sua boca perigosamente perto da dela. Mas Camila não disse nada. Porque ela não queria que ele parasse. Seus lábios se encontraram novamente, mas dessa vez o beijo foi diferente. Foi mais do que desejo. Foi memória. Foi reconhecimento. Foi como se Leon, em algum canto escondido de sua alma, lembrasse que aquele beijo já foi seu antes. Que aquele corpo já foi seu. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas porque, naquele instante, ela viu algo em Leon que nunca havia visto antes. Ele a amava. Mesmo que não se lembrasse disso ainda. Leon a pegou no colo e a carregou até a cama. Comente, vocês acham que esse momento pode despertar algo nele? Depois do desejo, a confusão. A noite passou como um sonho febril. Mas na manhã seguinte, quando Camila acordou nos braços de Leon, o silêncio era absoluto. Ela piscou, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Por um momento, tudo pareceu perfeito. Mas então, ela notou. Leon estava acordado. E ele a estava observando. Os olhos cinzentos não tinham mais desejo. Tinham confusão. Camila sentiu o estômago despencar. O que foi? Leon não respondeu de imediato. Ele passou a mão pelos cabelos bagunçados, respirando fundo. Eu sonhei com você. A voz dele saiu grave. Camila sentiu o coração acelerar. O quê? Leon virou-se na cama e se sentou na beirada, de costas para ela. O fogo na lareira já havia se apagado, mas ele ainda parecia queimando por dentro. No sonho, eu estava com você. Exatamente assim. Camila se sentou também, puxando o lençol para cobrir seu corpo. E o que mais você lembra? Leon ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, ele se virou para encará-la. E o que Camila viu em seu olhar a fez perder o fôlego. Havia algo desesperado ali. Como se ele estivesse à beira de descobrir tudo. Eu disse algo no sonho, ele murmurou. Mas não consigo lembrar o que era. Camila sentiu o coração se partir um pouco. Porque ela sabia o que era. Ela sabia o que Leon costumava sussurrar para ela antes de ir para a guerra. Eu sempre vou voltar para você. Mas ele não lembrava. E isso a destruiu. Comente, vocês acham que ele está perto de lembrar tudo? Se inscreva no canal para mais histórias apaixonantes. O amanhecer encontrou Camila ainda desperta, seu corpo envolto no calor dos lençóis, mas sua mente completamente desperta, perdida na noite que havia acabado de viver. A noite em que Leon a tomou para si. Ela sentia a pele ainda quente onde ele a tocou, onde seus lábios traçaram um caminho perigoso de desejo e posse. Mas agora, a única coisa que restava era o vazio ao seu lado na cama. Leon não estava mais lá. Ela virou-se devagar, o coração pesado. O lado dele do colchão estava frio. Ele havia saído cedo. Sem uma palavra. A realidade caiu sobre ela como uma tempestade cruel. O desejo que compartilharam foi real, intenso, avassalador. Mas agora, a dúvida surgia: será que aquilo significava algo para ele? Ou será que Leon ainda estava perdido no esquecimento? Camila apertou os lençóis contra o peito, sentindo-se exposta, vulnerável. Ela sabia que o corpo de Leon lembrava dela, mesmo que sua mente ainda estivesse nublada. Mas, isso seria o suficiente? O silêncio entre eles. Horas depois, quando Camila desceu para o café da manhã, sentiu o peso da presença dele na sala antes mesmo de vê-lo. Leon estava sentado à mesa, as costas retas, os olhos fixos no jornal à sua frente. Seu semblante estava fechado. Como se nada tivesse acontecido. Como se a noite passada não tivesse significado nada. Camila sentiu um aperto no peito. Ela esperou que ele levantasse o olhar. Mas ele não o fez.
Sentou-se à mesa, tentando ignorar o nó na garganta. Bom dia, ela disse baixinho. Leon finalmente levantou os olhos. Seu olhar a percorreu lentamente. Camila sentiu um arrepio correr sua espinha. Ele estava se lembrando? Seus olhos a seguraram por um instante a mais do que o necessário. Mas então, Leon voltou a olhar para o jornal. Bom dia. A voz dele era neutra. Sem emoção. Sem vestígio da noite de paixão que compartilharam. Camila sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O primeiro flash do passado. Mais tarde, Camila caminhava pelo jardim do castelo, tentando clarear a mente. O sol iluminava as rosas recém-florescidas, mas nada parecia aliviar o peso que carregava no peito. O que Leon estava sentindo? Ele não poderia simplesmente ignorá-la. A maneira como a tocou, a maneira como a beijou. Aquilo não poderia ser esquecido. Foi então que, do outro lado do jardim, ela ouviu. Leon estava parado diante da fonte, sozinho. Seu olhar estava fixo na água, mas Camila percebeu que algo estava errado. Ele estava tenso. Como se lutasse contra algo dentro de si. Camila hesitou por um instante antes de se aproximar. Leon? Ele não respondeu imediatamente. Então, fez algo inesperado. Passou a mão pelo rosto, como se estivesse perturbado. Camila parou, o coração disparando. O que foi? Leon fechou os olhos por um momento. Quando voltou a encará-la, seus olhos estavam diferentes. Eu vi você. O coração de Camila disparou. Como assim? Leon engoliu seco. Ele parecia furioso. Eu vi você, em um sonho. Ou talvez tenha sido uma lembrança. Camila sentiu o estômago despencar. O que você viu? Leon respirou fundo. Parecia lutar contra as palavras. Nós estávamos aqui, neste jardim. Você usava um vestido azul. Eu lembro do vento soprando seu cabelo, lembro do seu riso. O ar sumiu dos pulmões de Camila. Ele estava se lembrando. Pouco a pouco, as memórias estavam voltando. Comente, vocês acham que ele está perto de lembrar tudo? A reação de Leon. Camila mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas antes que pudesse responder, Leon deu um passo para trás. O olhar dele era um misto de confusão e fúria. O que está acontecendo comigo? Sua voz soou quase como um rugido. Camila sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Você está se lembrando, Leon. Mas ele sacudiu a cabeça. Não. Isso não pode estar certo. Ele passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando afastar as imagens de sua mente. Camila deu um passo à frente, tentando tocá-lo. Leon, você precisa confiar no que sente. Mas ele se afastou. Eu preciso de tempo. Camila sentiu o coração se partir. Ele estava perto de lembrar. Mas ainda estava lutando contra isso. Comente, vocês acham que Leon vai aceitar seu passado ou continuar fugindo dele? Noite sem paz. Naquela noite, Leon não voltou para o quarto. Camila ficou sozinha. A cama parecia gigantesca e fria sem ele ali. Ela virou-se para o travesseiro e sentiu o perfume dele ainda impregnado no tecido. Fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas. Mas, em algum lugar do castelo, Leon também estava acordado. Sozinho em seu escritório, ele olhava para a lareira, perdido em pensamentos. Sua mente trabalhava contra ele. As imagens que viu no jardim não saíam de sua cabeça. Ele conhecia aquela mulher. Ele já amou aquela mulher. Mas por que não conseguia se lembrar de tudo? Comente, vocês acham que Leon está mais perto da verdade do que imagina? O salão do castelo estava lotado naquela noite. Lustres dourados iluminavam as mesas cobertas por toalhas de linho impecáveis, e o aroma de vinho e especiarias pairava no ar. A música suave tocava ao fundo,
Mas Leon mal conseguia ouvir qualquer coisa além do próprio coração batendo forte. Ele estava parado na sacada do segundo andar, observando a cena abaixo. Seus olhos cinzentos não desviavam de Camila. Ela estava sentada à mesa principal, cercada por convidados. Seu vestido vermelho realçava sua pele dourada e seus cabelos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas caindo sobre seus ombros. Ela estava linda. Mas o que o destruía por dentro era o fato de que outro homem estava ao lado dela. Hugo de La Torre. Ele falava algo no ouvido de Camila, e ela sorriu. O sangue de Leon ferveu instantaneamente. Ele cerrou os punhos, a mandíbula travada. Por que aquela cena o incomodava tanto? Camila era sua esposa. Mas ele não se lembrava de tê-la escolhido. Então por que aquela dor no peito ao vê-la sorrir para outro? A explosão do ciúme. Leon desceu as escadas com passos firmes. Cada músculo de seu corpo estava rígido, cada pensamento consumido pelo desejo de arrancar aquele homem de perto de sua esposa. Ele se aproximou da mesa exatamente no momento em que Hugo segurou a mão de Camila. Foi a gota d'água. Sem pensar duas vezes, Leon agarrou o pulso do homem. A mesa inteira ficou em silêncio. Camila regalou os olhos, surpresa com a atitude do marido. Você está tocando o que não lhe pertence, Leon disse, a voz baixa, carregada de um perigo latente. Hugo olhou para ele, claramente incomodado. Eu não sabia que a senhora Valverde era propriedade de alguém. Leon não gostou do tom dele. Porque Camila era dele. Mesmo que ele não conseguisse lembrar como ou porquê. Antes que dissesse algo, Camila levantou-se abruptamente. Leon, pare. Você está causando uma cena. Os olhos dele se voltaram para ela. E foi nesse instante que ele sentiu. Aquela raiva, aquela urgência não era apenas ciúme. Era medo. Medo de perdê-la. Medo de que, mesmo sem suas memórias, ele já estivesse completamente preso a ela. Ele soltou o pulso de Hugo e segurou a cintura de Camila, puxando-a contra si. Venha comigo. Camila não teve escolha. Ele a levou para fora do salão, para longe de todos. Comente, o ciúme pode ser um sinal de amor que Leon ainda não entende? Confronto no jardim. A noite estava fresca, mas o calor que queimava entre os dois era intenso. Leon encostou Camila contra uma das colunas do jardim. Ela respirava rápido, os olhos faiscando de raiva. O que foi aquilo? Você perdeu o juízo? Leon segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a encará-lo. Me diga, Camila, sua voz saiu baixa, um rosnado grave. Você gosta dele? Camila perdeu o fôlego. Ele realmente estava perguntando isso? Ela o encarou, vendo o fogo em seus olhos. Leon não estava apenas com ciúmes. Ele estava desesperado. Camila ergueu a mão e a colocou sobre a de Leon, que ainda segurava seu rosto. Você se importa, Leon? Os olhos dele se tornaram pura tormenta. Camila continuou. Você não lembra de mim. Você não sabe o que já vivemos. Então por que se importa tanto? Leon apertou a mandíbula. Ele não sabia. Mas sentia. E isso o enfurecia. Porque, no fundo, ele sabia que Camila sempre foi dele. Leon está perto de perceber que ama Camila, mesmo sem lembrar? O beijo que ele não pôde evitar. Leon estava quebrado. Seu peito subia e descia com força. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas, naquele momento, nada mais importava. Ele se inclinou e capturou os lábios de Camila em um beijo avassalador. Camila não resistiu. Suas mãos deslizaram pelo peito forte dele, seu corpo inteiro se entregando àquele momento. O beijo foi diferente do primeiro. Dessa vez, não havia confusão. Havia posse. Havia cobrança. Como se, de alguma forma, ele sentisse que já a perdeu uma vez. Camila se agarrou a ele, seu coração acelerado, sua respiração descontrolada.
Quando Leon finalmente se afastou, seus olhos queimavam de intensidade. Você é minha, ele rosnou. E eu nunca vou deixar ninguém tocá-la. Camila sentiu o corpo inteiro arder. Porque ela sempre foi dele. E, pela primeira vez, ele estava começando a perceber isso. Esse beijo foi um passo para Leon aceitar que sempre pertenceu a Camila? A noite que ele não conseguiu dormir. Leon voltou para seu quarto naquela noite, mas o sono nunca veio. Ele não conseguia parar de pensar em Camila. O gosto dos lábios dela ainda estava nos seus. O cheiro dela ainda impregnava sua pele. E, pela primeira vez, uma imagem cruzou sua mente. Uma lembrança distante. Camila estava diante dele, sorrindo. Ele se lembrou de tocá-la, de segurá-la com medo de perdê-la. E então, a lembrança desapareceu. Leon sentou-se na cama, ofegante. Ele estava se lembrando. E isso o apavorava. Comente, Leon finalmente aceitará o que sente por Camila? A tempestade rugia sobre o castelo, como se refletisse o caos que tomava conta do coração de Leon. Ele estava andando de um lado para o outro em seu escritório, o corpo tenso, a mandíbula cerrada. O fogo na lareira iluminava as sombras de seu rosto, lançando um brilho dourado sobre sua pele, mas não era o calor do fogo que o consumia. Era o ciúme. Ele tentou lutar contra aquilo. Tentou ignorar o aperto sufocante no peito desde o momento em que soube que Camila passaria o dia fora do castelo. Sozinha. Sem ele. Seu maxilar se travou ainda mais ao lembrar-se da noite anterior. Da forma como ela o olhou nos olhos e perguntou se ele realmente se importava. E ele não soube o que responder. Porque ele não queria aceitar a verdade. Ele estava começando a se lembrar. Não com palavras. Mas com sensações. Com o gosto dos lábios dela em sua boca. Com a forma como seu corpo reagia toda vez que ela estava perto. Com o fato de que, mesmo sem memória, ele não suportava a ideia de perdê-la. E agora, ela estava lá fora. Sem ele. E Leon não conseguia lidar com isso. Ela não estava mais onde ele queria que estivesse. Quando a notícia chegou aos seus ouvidos de que Camila havia saído para visitar alguns conhecidos na cidade, algo dentro dele se rompeu. Ele não queria sentir isso. Mas a ideia dela estar fora de seu alcance era insuportável. Ele não tinha o direito de impedi-la. Mas por que seu corpo gritava para ir atrás dela? O tempo passou lento demais. Cada minuto sem Camila parecia uma eternidade. E então, quando a noite já havia caído e ele ouviu os sons da carruagem chegando ao castelo, ele soube. Ela estava de volta. Leon não pensou. Ele saiu de seu escritório antes mesmo de se dar conta do que estava fazendo. O olhar que mudou tudo. A porta da entrada se abriu. E ali estava Camila. Leon não conseguia desviar os olhos dela. Ela entrou com um ar tranquilo, mas ele percebeu o brilho diferente em seu olhar. O brilho da liberdade. Da ideia de que ela poderia viver sem ele. E isso o matou por dentro. Leon desceu os degraus sem hesitação, sem desviar os olhos dela. Você demorou. Sua voz soou mais áspera do que pretendia. Camila o encarou, surpresa. Não sabia que eu precisava avisar a cada minuto onde estou, retrucou, a voz firme. Leon sentiu o sangue ferver. A forma como ela falava, a forma como ela não o temia. Ele não sabia se queria puxá-la para si ou fazê-la entender de uma vez por todas que ela era dele. Onde esteve? Sua voz saiu mais baixa, mais perigosa. Camila arqueou uma sobrancelha. O que há com você, Leon? Por que se importa tanto? Leon trincou os dentes. Ele não sabia. Mas sabia que se importava. Camila se aproximou, desafiadora. E foi nesse momento que Leon percebeu a cor do vestido dela. Azul. O mesmo azul do sonho que o atormentava. O mesmo azul que ela usava na lembrança que voltou para ele no dia anterior. O ar sumiu de seus pulmões.
Leon sentiu o corpo inteiro enrijecer, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar sobre ele. Será que essa visão pode despertar todas as lembranças? O beijo que ele não conseguiu evitar. O silêncio entre eles se tornou insuportável. Camila estava ali, diante dele, tão perto e tão inacessível ao mesmo tempo. Leon sentiu um arrepio subir pela espinha. A lembrança do jardim. O vestido azul. O riso dela ao vento. O amor que ele não conseguia se lembrar, mas que, de alguma forma, ainda existia. O corpo de Leon se moveu antes que sua mente pudesse reagir. Em um instante, ele agarrou a cintura de Camila e a puxou para si. Camila ofegou, surpresa. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a beijou. Dessa vez, não foi um beijo de posse. Foi um beijo de descoberta. De reencontro. Os lábios de Leon se moldaram aos dela com um desespero reprimido. Com um desejo que ele não sabia nomear, mas que queimava dentro dele. Camila correspondeu. Porque ela sempre pertenceu a ele. E agora, ele estava começando a se lembrar. A lembrança que finalmente explodiu. Quando o beijo terminou, Leon segurou o rosto dela entre as mãos. E então, uma onda de imagens invadiu sua mente. Camila rindo nos jardins. Camila em seus braços. Camila sussurrando seu nome, prometendo esperá-lo. Camila chorando quando ele partiu. Camila. A única mulher que ele amou. A única mulher que ele nunca deveria ter esquecido. Seus olhos se arregalaram. Ele lembrou. Tudo. O amor pode vencer até mesmo a perda da memória? A chuva caía lá fora, mas dentro do grande salão do castelo, o fogo crepitava na lareira, lançando sombras douradas nas paredes de pedra. Camila estava parada no meio da sala, o coração acelerado, os olhos fixos no homem à sua frente. Leon a encarava com intensidade, seus olhos cinzentos carregando o peso de tudo que agora se lembrava. Ele não precisava mais perguntar quem ela era, nem porque seu peito doía toda vez que a via. Ele sabia. Ela era seu passado, seu presente, se ele tivesse escolha, seria seu futuro. Ele engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da culpa se misturar ao desespero de tê-la de volta. Camila cruzou os braços, tentando esconder o tremor em suas mãos. Você se lembra, ela murmurou, sem inflexão na voz. Leon assentiu lentamente, os músculos tensos. De tudo. O silêncio entre eles era cortante, mas não era apenas a lembrança que o esmagava, e sim a incerteza. Ele se lembrava do amor que compartilhavam, mas também se lembrava da dor que a fez passar ao esquecê-la. Camila fechou os olhos por um instante, como se tentasse se proteger da tempestade de emoções que os envolvia. E agora? A pergunta dela veio como um sussurro, mas Leon a sentiu como um golpe. Ele não sabia como responder. Queria dizer que agora tudo ficaria bem, que poderiam continuar de onde pararam, mas o olhar de Camila dizia que não seria tão simples. Ele deu um passo à frente, hesitante, testando o terreno entre eles. Camila, ele parou. As palavras pareciam insignificantes diante do que ele queria demonstrar. Ela ergueu o queixo, o orgulho e a dor dançando em seus olhos. Você não tem ideia do que foi passar todos esses anos achando que havia perdido você. Eu chorei sua morte, Leon. E quando você voltou, não voltou para mim. Ele sentiu cada palavra como uma lâmina cortando sua pele. Porque era verdade. Ele não voltou para ela. Ele voltou como um homem sem passado, sem lembranças e a ignorou. Eu nunca quis te esquecer. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Você acha que foi fácil para mim? Que não foi um inferno acordar todos os dias sem saber quem eu era, sem saber que já tive um amor como o seu? Camila deu um passo para trás, cruzando os braços com força, como se tentasse segurar seus sentimentos dentro de si. Mas você não lembrou. Você só começou a sentir algo por mim quando seu corpo reagiu. E não quando seu coração deveria lembrar. Leon trincou o maxilar. Isso não é verdade.
Ele avançou, diminuindo a distância entre eles. Eu sentia sua falta, mesmo sem saber quem você era. Cada vez que eu te via, meu corpo gritava que você era minha. Minha mente não sabia, mas meu coração nunca te esqueceu. Ela prendeu a respiração quando ele segurou seu rosto entre as mãos, os polegares roçando suas bochechas de leve. Eu voltei para você, Camila. Eu sou seu. Eu sempre fui. Os olhos dela brilharam, mas ela não cedeu. E como posso confiar nisso? Leon respirou fundo e, antes que ela pudesse reagir, ajoelhou-se diante dela. Camila arfou, surpresa. O que está fazendo? Leon ergueu os olhos, mantendo-a prisioneira de sua verdade. Estou pedindo outra chance. Não para reparar o que aconteceu, porque sei que nada pode apagar a dor que causei. Mas para construir algo novo. Para te provar que, mesmo sem memória, eu nunca deixei de ser seu. Camila sentiu o ar faltar. Aquele era Leon. O homem que sempre foi seu, ajoelhado diante dela, pedindo algo que nunca precisou pedir antes. Uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha. Leon viu, e sua mandíbula travou. Ele odiava vê-la chorar, mas sabia que aquelas lágrimas carregavam anos de dor, saudade e amor não correspondido. Por favor. A voz dele veio baixa, carregada de emoção. Não me faça viver outra vida sem você. Camila fechou os olhos e respirou fundo, deixando o peso de tudo se assentar em seu peito. Quando abriu os olhos novamente, Leon ainda estava lá. O mesmo homem que um dia a segurou nos braços e prometeu voltar. E, no final, ele voltou. Não como antes. Mas voltou. Ela ajoelhou-se diante dele e segurou seu rosto entre as mãos, sentindo a textura da barba por fazer roçar contra seus dedos. Você sempre foi meu, Leon. Sua voz saiu trêmula. E eu sempre fui sua. Ele prendeu a respiração quando os lábios dela tocaram os seus, primeiro suavemente, como um reencontro, depois mais profundos, mais intensos. Ele a puxou para mais perto, segurando-a com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. Quando o beijo terminou, Leon encostou a testa na dela. Eu nunca mais vou te deixar. Camila sorriu contra seus lábios. Dessa vez eu acredito. O fogo na lareira iluminou o momento, lançando sombras suaves ao redor deles. A tempestade do lado de fora começava a cessar, como se o mundo finalmente estivesse em paz. Eles se abraçaram ali, no meio do salão, sem pressa, sem medo. Porque sabiam, no fundo, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Fogo comente, esse é o final que vocês imaginavam para esse casal?